Bom dia, né? Eu queria apresentar a Lígia, pessoal que está assistindo, né? Hoje nós temos a visita da Lígia, tá? Que é a mãe da Lígia, Lígia Mara, né? Que é noiva do Davi, meu filho, né? Então, seja bem-vinda, Lígia, né? Deus abençoe seu tempo aqui, né? Então, vocês estão conhecendo a Lígia. Eu também quero dar as boas-vindas, né? Tem a família Kobayashi, está assistindo. Miriam, né? Está lá online. Tudo bem, Miriam? Você está de conjuntivite, né? Então, não pôde estar hoje aqui no louvor, mas nós estaremos orando por você, tá bom? E a Marisa também está nos assistindo. Então, bom dia para vocês, tá? Eu queria ler uma palavra bem conhecida, mas espero que, né, apesar de ser conhecida e repetida, ela possa trazer uma nova luz, né, um novo olhar, né, para esse trecho que nós vamos ler. Está em Mateus 28, 18 a 20. Vou esperar vocês abrirem a Bíblia. Mateus 28, de 18 a 20. Domingo passado, o Williams, ele pregou a respeito e leu uma parte desse trecho. Ele leu de 19 a 20. Hoje eu quero ler do 18 ao 20. Ok, vamos ler então a palavra. Mateus 28, 18 a 20. Então, Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Então, como eu disse, nós já lemos uma parte desse texto domingo passado. Hoje a gente vai aprofundar, né? Vamos orar? Querido Deus, queremos nos render a Ti totalmente, Pai. Queremos abrir os nossos ouvidos, queremos enxergar um pouco além daquilo que os nossos olhos veem e queremos aprofundar nesta palavra, nestas palavras que Jesus nos deixou. E, Senhor, usa a minha vida, Pai, para que a gente possa fazer uma boa reflexão. Não somente isso, mas, Senhor, usa-me para que a Tua mensagem, Senhor, para o povo de Deus, ela seja deixada aqui e possa trazer os resultados que o Senhor quer para a Tua igreja. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Desde o mês de abril, a gente está falando, né, nós temos ouvido mensagens bastante inspiradoras a respeito dos princípios, né, que nós temos, de princípios distintivos da Igreja Metodista Livre, né? E esses princípios definem quem nós somos. E eu queria relembrar com vocês, né, esses 5 princípios, que santidade, que gera vida, isso foi em abril, revelação dada por Deus, em maio, né, a palavra de Deus, a justiça dirigida por amor, nós discorremos isso no mês de junho, e esse mês de julho a gente vai falar sobre multiplicação cristocêntrica, né? Uma multiplicação onde Jesus é o centro, né? Ele é o foco, né? Ele é o modelo, né, que a gente vai seguir. E no mês que vem, mês de agosto, a gente vai falar sobre colaboração de todos os santos, né? Então, esse mês, começando no domingo passado, a gente iniciou falando sobre multiplicação cristocêntrica. E é baseado numa publicação do bispo Kate,
esse Kate Coward, do Concílio Norte-Americano. Ele fez uma reflexão interessante, né, sobre a situação dele lá, que assim, é a diminuição dos membros, né, do número de membros da igreja lá nos Estados Unidos. E ele levantou algumas possíveis causas, né, e de que maneira a gente participa desse, digamos assim, deslize, né, como que eles participaram desse deslize, né, da igreja. Então, as reflexões que ele fez foram as seguintes. Primeiro, será que temos negligenciado a nossa missão principal de ser testemunha de Jesus Cristo no mundo? Em vez de fazer disso, priorizamos a ideia de que a igreja existe principalmente para fornecer serviço aos fiéis? Quer dizer, em vez da gente colocar a nossa missão principal, né, como sendo testemunhas de Jesus Cristo, a gente não tem pensado ou colocado na nossa cabeça que a igreja está aqui para servir, somente para servir os membros, né? Será que outras preocupações, será que nós temos nos preocupados mais em preservar a cultura cristã em nossa nação do que em alcançar os perdidos? Essa é uma outra questão que ele colocou, e vai assim, e outras questões, tipo, perdemos a confiança no poder do Evangelho para transformar a sociedade por meio de vidas transformadas? Será que nós optamos por colocar nossa esperança na influência política, no poder? É certo que a gente está ficando cada vez mais por dentro da política, a gente tem acompanhado mais. Mas será que a gente está dando muita ênfase nisso, mais nisso do que, né, no Evangelho, para transformar essa sociedade? Agora, trazendo para o nível mais pessoal, que o bispo ele refletiu, ele falou assim: estamos mais focados naquilo que nós somos do que naquilo para o qual nós fomos criados? Vemos o mundo como um lugar escuro a ser evitado, ao invés de enxergar como um campo missionário a ser invadido? E uma última reflexão que ele colocou: existe algum orgulho espiritual que faz com que a humildade seja uma indicação da nossa superioridade espiritual? Será que a gente não está se sentindo, né, superior espiritualmente porque a gente se acha humilde? E, por fim, temos alguma resistência ao poder sobrenatural do Espírito Santo? Será que a gente não está, reflexão dele, será que a gente não está deixando o Espírito Santo operar na nossa vida, né, como deveríamos fazer? Então, essas foram as reflexões do Bispo Kate. Agora, trazendo para a nossa realidade aqui, né? O William falou assim, ele ficou meio, né? Mas ele falou diretamente: a nossa igreja é pequena, né? Como falar de multiplicação para uma igreja de poucos membros, né? Como falar? E eu percebi uma semelhança com essa situação lá nos Estados Unidos, que o Bispo Kate ele acabou de descrever aqui, né? Com a nossa igreja local, né? Ela foi diminuindo. Como é que eu vi isso? Eu não conhecia liberdade assim, pequena. Eu conheci uma liberdade com muitos membros. E eu acompanhei, né? E eu olhei na estatística da igreja, porque todo ano é enviado um relatório para o concílio, né? E lá a gente fala... sim, ok. Isso aqui é uma competição de mensagem, né? Enquanto eu estou falando, o pessoal está olhando para a máscara, não está olhando para mim. Está olhando para a minha orelha. Ok, obrigado, pastora. Então, melhor colocar no bolso. Então, eu tenho acompanhado e eu queria colocar aqui alguns números. Desde 2009, que é a estatística aqui que mostra,
a gente tinha 63 membros, e foi nessa faixa, 67, foi crescendo, 69, 71 membros em 2015. Em 2016, caiu para 40. 2017, 36. Aí 35. E foi mantendo 35 e hoje estamos com 34 membros. Né? Não é semelhante a mesma reflexão que o Kate fez, o bispo Kate, né? Nós tem uma certa semelhança. A Igreja da Liberdade, então, de 2015 para cá, sem contar os participantes, né? Ela começou a cair drasticamente esse número. O que houve? Né? A gente fica imaginando o que aconteceu. O que causou essa diminuição do número de membros na nossa igreja? Todo ano a liderança ela envia além dessa estatística, ela envia uma avaliação da igreja, né? E uma avaliação geral do ano, como é que foi, e principais aspectos positivos, dificuldades, compartilhar alguma necessidade, né, algum desafio, as bênçãos que a igreja experimenta, né? E foi relatado pela liderança ao concílio o seguinte: pontos positivos: estabilidade de frequência de membros, estabilidade, né, nos 35, 34, estabilidade financeira, depois de anos muito difíceis. A igreja passou por dificuldades financeiras, né? E eu queria destacar aqui o último item: ausência de conflitos. Houve conflitos? Sim, houve conflitos, né? Então aqui a gente começa a perceber algumas coisas que aconteceram na história da igreja. Dificuldades: falta de planejamento, falta de envolvimento dos membros com as atividades da igreja. E quais são as necessidades e desafios que foram apresentados? Uma agenda comum para o encontro dos membros. Então há essa dificuldade de encontrar, dos membros se encontrarem, né? Então a gente podia investigar, pesquisar, levantar mais outras possibilidades, né, que levaram a essa situação. Pode ser decisões erradas da liderança quanto ao rumo da igreja? Poderia. Pode ser conflitos, como foi relatado ali, conflitos na liderança que afetou também os membros, né? E que conflitos aconteceram na época? Outras coisas. Será que pescaram no nosso aquário? Né? O que quer dizer isso? Preparamos membros com um enorme potencial, né, de liderança aqui na igreja, e eles foram para outras igrejas que estão crescendo mais do que a Igreja da Liberdade. Isso é pescar no nosso aquário, né? Há uma batalha espiritual, uma maldição lançada sobre a nossa igreja? Sim, dentro da história da nossa igreja aconteceu isso, né? Estamos perdendo essa batalha, será? Não estamos orando quanto a gente deveria? O que mais? Nós estamos desanimados ou perdemos o sentido de permanecermos aqui, porque vários membros muito próximos de nós, eles saíram? Alguns se sentiram ofendidos com palavras ditas sem filtro e foram embora? Será que faz sentido, né, essas coisas? É certo que essas questões, elas nos preocupam. E é da nossa natureza procurar um culpado, né? Procurar uma causa, um responsável por tudo isso, né? Identificar esse culpado. Mas será que somente encontrar essa causa e o culpado vai resolver? Pode ser qualquer uma dessas causas, e pode ser todas elas, que levou a nossa igreja a essa situação, né? Então é necessário coragem para nos fazer essas perguntas que desafiam a gente, sabe? E se a gente for honesto em responder, Deus, ele pode nos libertar desse mal-estar. Ele pode
nos libertar dessa sensação de vazio, de não fazer sentido mais vir à igreja. Deus pode nos libertar disso, pode dar uma nova vida à nossa família aqui na igreja, nossa família ministerial, né? E Ele também pode nos tornar novamente um movimento que impacta essa comunidade que está ao nosso redor, trazendo essa comunidade para o reino de Deus. O que nós decidimos fazer? A gente vai permitir que essa realidade desencoraje a gente? Ou vamos fazer dela um chamado para nos despertar, né? Para nos sacudir dessa inércia? Aqui eu queria fazer uma colocação, que tomar essa decisão, é escolher intencionalmente permanecer desencorajado, né? Totalmente desanimado por causa dessa situação, ou fazer dela um chamado para nos despertar. Despertar aquilo que Deus quer dar para a nossa igreja. Eu digo aos irmãos com toda certeza que Deus quer multiplicar e quer usar a nossa vida, a sua vida, para isso. O que nós decidimos? É intencional, é algo que a gente precisa tomar decisão, porque Deus já decidiu, Deus já falou o que Ele quer. Domingo passado o Williams, ele mencionou um insight que o Marcos teve, né? De que esta igreja é do Senhor, né? E Ele vai fazer o que Ele quiser com ela, né? O que Deus quer com a igreja da liberdade? Com esta igreja? Uma igreja com poucas pessoas. O que Deus quer? Eu estive analisando o material da estrutura dinâmica da igreja, né, que foi elaborado em 2002, há muito tempo atrás, né? Já tem o quê? 20 anos atrás. E eu confesso que eu fiquei surpreso e muito feliz de conhecer que uma parte da história dessa igreja, através, né, desse material, ele contém a resposta do que Deus quer da nossa igreja. Está lá escrito nesse material: a visão da Igreja Metodista Livre da Liberdade é ser uma comunidade que expressa a vida de Cristo. Isso é fantástico. Isso é certo, isso, né, perfeito. A missão da nossa igreja, quer dizer, essa visão eu estou enxergando lá na frente eu quero presenciar isso, eu quero vivenciar, né, essa comunidade que expressa a vida de Cristo. E a missão da nossa igreja é desenvolver ministérios de reconciliação, ministérios de reconciliação e discipulado. Já estava escrito a resposta, já estava lá o que Deus quer da nossa igreja. É perfeito, então é isso que a gente deve fazer. Mas não deu certo. A igreja diminuiu. Não foi por isso. A igreja pode manter a visão. A igreja deve, aliás, conhecer essa missão que nós temos. Permanecer nessa missão, né? Porque ela é correta. Então, dessas duas coisas, o Ministério de Reconciliação e Discipulado, que é a nossa missão, né? O ser e o fazer, né? Ser um agente de reconciliação de tudo e todos com Deus e fazer discípulos é a nossa missão. Paulo, ele fala para a gente em 2 Coríntios 5,18: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Deus nos deu esse ministério. E esse ministério, Deus deu a todos nós, todos, sem exceção. Não é para o pastor, não é para o líder da igreja, mas para todos nós que conhecemos o Senhor Jesus, que nós recebemos como nosso Senhor e Salvador da nossa vida,
né? E o outro tema, aliás, que é o discipulado, que faz parte, está lá escrito como missão da nossa igreja, tem a ver com o nosso texto que nós lemos hoje, que está em Mateus 28, né? De 18 a 20. Diz assim, então Jesus, vou ler de novo. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até ao fim dos tempos. Lembram-se da pregação do domingo passado? As últimas palavras que alguém profere, alguém diz, é alguém que vai partir, né? E é tão importante como o último desejo dessa pessoa. Então Jesus disse isso antes de ele partir, de ele ascender aos céus, né? Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Vocês conseguem imaginar a grandeza dessa declaração? Toda a autoridade nos céus e na terra, tudo, toda a autoridade está sobre tudo. Está sobre todos essa autoridade de Jesus, que Jesus recebeu. Está sobre nós. Você tem alguma dificuldade de reconhecer essa autoridade que Jesus, ele diz aqui? Que é dele. No versículo 19, é uma instrução. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Com essa autoridade que foi dada a Jesus, ele está comissionando cada um de nós, todos nós, tá? A fazer discípulos. Isso quer dizer que a natureza desse relacionamento, de comissionamento, né, é que nem comissionamento de cargo público. É um cargo de confiança. Um cargo de natureza de confiança e comprometimento, né? É um comprometimento e confiança pessoal entre nós e o Senhor Jesus. Tá? Ok, está explicado. E como é que a gente faz discípulos? Né? Como é que a gente faz? Jesus mostra como. É assim, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Dá para notar a grandeza desse ato de batizar? Né? Não é uma simples cerimônia, onde você vai lá e você vai, né, submergir uma pessoa e depois emergi-la novamente. Não é somente isso. Aqueles que batizam estão representando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É muito poder e autoridade neste momento. Não se trata de apenas passar informação, ensinando a obedecer a tudo que lhes ordenei. Não é somente passar informação, não é somente contar a história da Bíblia, contar os feitos de Jesus, né, aos outros. Não é somente isso. Trata-se de ensinar a obedecer. E obedecer a quê? A tudo que Jesus ensinou, né? Tudo que Jesus ordenou. Ensinar alguém a obedecer, ensinar alguém é fácil, né? Você conta, né? Tem gente que aprende até olhando a internet. Então, tudo isso o que é? Só conhecimento. Mas ensinar a obedecer é diferente. Ensinar alguém a obedecer leva tempo, requer dedicação. Jesus andou com seus discípulos, seus 12 discípulos, por 3 anos mais ou menos, para ensinar a obedecer. Paulo dizia aos que seguiam a ele, né? A minha mensagem, a minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram da demonstração do poder do Espírito. 1 Coríntios 2:4. A gente não consegue ensinar um discípulo a obedecer Jesus apenas pelo conhecimento, passando para ele informação, mas sim pelo poder do Espírito Santo.
E por quê? Diz lá, né? Fazei discípulos de todas as nações. E por que todas as nações? Todas as nações. Se Deus colocar na nossa frente uma pessoa para você discipular, para mim, para eu discipular, não importa de onde ele venha, ou de que etnia ele seja, a gente deve fazer dele um discípulo de Jesus. E para encerrar, diz lá, continuando no versículo 20, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, sempre que nós estivermos formando o discípulo, né, batizando e ensinando a obedecer tudo que Jesus tem ordenado, nós fazemos na presença do próprio Jesus. E é para a gente fazer discípulos até o fim dos tempos, né? Eu me lembro que eu estava pastoreando em Bura, e aí falaram para eu, tem uma pessoa que mora na comunidade lá, você pode ir lá? Né? Vai começar um grupo pequeno. Falei, comunidade? Quer dizer essa comunidade? Né? Então, é uma comunidade lá, né? Então lá, e realmente o IDH mais baixo da cidade de São Paulo é lá. Então você vai andar por vielas, ruas estreitas, você vai andar por, né, caminhos estreitos, de terra batida, você vai andar no meio de casas bem pobres e você vai fazer uma célula ali, só pelo poder do Espírito Santo. Porque se fosse por mim, eu falei, eu acho que eu não vou lá não. Né? A gente pode pensar, é perigoso, não sei o que, tal, escuro, rua escura, não. Eu vou lá. Tem gente lá, querendo fazer, né, ser discipulado, então vamos lá. Eu tive essa experiência, é interessante, como nada das circunstâncias afetou, né, a minha ida para lá. E foi muito bom. Foi excelente, né? E uma experiência ótima. Eu queria continuar aqui. Tem um cara chamado Dawson Trotman, que ele falou assim, ele é fundador do Navigators, que é um ministério entre estudantes lá nos Estados Unidos. Ele costumava dizer o seguinte, você não fez um discípulo até que o seu discípulo faça outro discípulo. Que interessante isso. Não é porque você formou um discípulo que ele vai ser o discípulo, mas quando ele começar a fazer discípulo, começar a passar para o outro, é que ele vai ser um discípulo de Jesus. Aí sim, aí você discipulou, de verdade. Né? Uma outra coisa que me chamou a atenção no manual, nesse manual da nossa igreja aqui, que foi elaborado em 2002, diz que ele diz que a igreja ela cumpria a missão de fazer discípulos através de grupos pequenos, porque é nesses grupos pequenos que acontecia discipulado, né? Assim como Jesus fez, um grupo pequeno. Quantos grupos pequenos nós temos na igreja hoje? Quantas pessoas estão participando em grupos pequenos? Onde está acontecendo o discipulado na nossa igreja? A visão de expressar a vida de Cristo é se importar com o outro, é olhar a necessidade do outro e enxergar o quanto ele necessita de Jesus, é levá-lo a Cristo, é batizá-lo, ensinar tudo que Jesus tem ordenado para essa pessoa. Uma vez um pastor, amigo meu, ele falou assim, Mário, eu vou começar um grupo pequeno de discipulado. Eu fiquei super feliz, né? Puxa, legal. Aí ele anunciou na igreja que ia começar esse grupo. E ele disse que, mas ele queria desistir. Eu falei, por quê? Porque só apareceu uma pessoa. E eu falei para uma igreja de 100 membros, apareceu só um, para fazer o discipulado, né? No grupo pequeno.
Aí eu disse para ele para não desistir e discipular esse um. Começa com um, começa com ele, né? Eu não sei se ele fez isso, mas se aparecer alguém, um na tua frente para você fazer isso, para se discipular, começa com ele, não fica esperando juntar um grupo, né? Comece com essa pessoa. Se Deus te colocou na tua frente, discipule ele até que ele comece a fazer outros discípulos. É aí que se cumpre a missão da igreja. A nossa missão, que Jesus nos deixou, né, para cumprir. E assim ocorre a multiplicação. Amém? Vamos orar? Querido Deus, são perguntas que incomodam a gente. A gente começa a perceber, ó Pai, que talvez nós não estamos obedecendo ao Senhor. E que é importante a gente entender que ensinar não é somente ensinar o que Jesus fez, mas ensinar a obedecer. E nós mesmos, muitas vezes, não obedecemos. Perdoa-nos, Senhor. Ó Deus, como seria bom se toda a igreja se arrependesse daquilo que não está fazendo. Reconhecesse, Pai, a omissão, reconhecer que nós devemos aprender a obedecer. Ó Pai, o Senhor já mostrou para a igreja, há muito tempo atrás, o que deve ser feito, e a igreja cumpriu, e ela estava crescendo. Diminuiu, mas não queremos ser desencorajados. Queremos realmente, Pai, tomar uma decisão de obedecer a Ti, somente isso, obedecer ao Senhor. Obrigado, Pai, por esse momento, pela Tua palavra. Continua conosco, Senhor, ensinando o que é essa multiplicação. Abençoa, Deus, cada um de nós aqui na Tua igreja. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Pastora? Obrigada. As palavras em português, são muito boas. Eu quero dizer, em relação à multiplicação, se for na matemática, o que é mais do que multiplicação? É potência, né? Você eleva a potência. E potência também me lembra força, dínamo, né? E potencial. Então, toda igreja onde tem Jesus tem potência, tem esse potencial. Acompanhe o raciocínio. Se você discipular uma pessoa por ano, no ano seguinte, 2 pessoas são discípulos de Jesus. Se essas 2 pessoas, no ano seguinte, né, por um ano, discipular outra pessoa, são 4. Potência. 2 a 2. 2 a terceira, no terceiro ano, 8, 16, 32, 64. Fazendo as contas, em 30 anos, dá mais de 8 bilhões. Aí a gente pensa, né? Uma pessoa convertendo 100 pessoas por ano, em 30 anos, essa mesma pessoa, sozinha, batizando, tudo, 30 anos, 100 dá? Quanto que está a matemática aqui? 30, 100, 3 mil, 30 mil? Mas não muito mais do que isso. Então, realmente, a fórmula, né, de Jesus, o discipulado, é a resposta.
E a continuação de Marcos, quando diz que Jesus ascendeu ao céu, então eles foram, fizeram discípulos em todas as nações, e o Senhor cooperava com eles. É muito legal ser cooperador de Deus, né? Que essa palavra fique mesmo no nosso coração, que realmente ser metodista livre é ser cristão, que tem todo o potencial de multiplicação. Dividir Jesus para todo mundo. Vamos ficar em pé? Que a graça do Senhor Jesus, a graça poderosa, a graça amorosa de Deus Pai, todo o potencial do Espírito Santo, todo o dínamo, toda a força, esteja com cada um de vocês para batizar, para fazer discípulos, para ensinar a guardar tudo aquilo que Deus tem ensinado para cada um de nós. Amém. Amém.